maravilhosa. Pode rodar no programa de hoje, teremos dose dupla. Já peguei o esquema aqui, velho. Alguém me arriba, Tozinha. Um é procurador de justiça, professor, palestrante e comentarista. Mr. Bolsonaro continues weakening the health protocol. Além de um gestor, empresário, ex-prefeito e ex-governador de São Paulo, o sempre e bem alinhado João Dória Júnior. Nossa, ando no metrô. Que beleza, hein? Importante. Fala, Dória, tudo bem, cara? Beleza? Seja bem-vindo. Essa história do metrô dá um pouco de trabalho, mas é legal ver você saindo do metrô, viu, Dória? É porque a única vez que ele saiu do metrô. Temos poucas linhas, João. Temos poucas linhas aí, por ó, isso. Samidana, Rogério Morgado Tá bom? e Fábio Guerreiro. Tranquilo. Bem, fazer. Ó, Fala, Dória. É noite, que alegria. Ó, Nós temos aqui eu só João trouxe um Dória. também, hein? Vai sair ganhando. Deixa eu ver teu livro aqui, ó. Fiz uma dedicatória pra você. Pô, obrigado. Emílio. Não, brincadeira. Obrigado. Tá arriscado. Passou liquid paper. Não, prezado Daniel, muito importante. Ó, o João Dória, O Poder da Transformação. Ó. Esse é o livro do João Dória que foi escrito por Thales Guaraci, correto? Esse é um livro aqui, a gente viu. Grande jornalista. Cadê o microfone do Dória? Obrigado. Aqui, boa. Ô, Dória, vamos primeiro, obviamente, contar a história do teu livro. O que é esse livro aqui? O que é O Poder da Transformação? Esse livro, na verdade, foi uma ideia do Thales Guaraci, que me procurou. O Thales foi editor da revista Veja, Exame, um jornalista experiente, e que me procurou um dia dizendo, olha, eu queria escrever a sua biografia. Eu falei, mas você já quer programar meu epitáfio, já quer me colocar no cemitério? Né? Aí ele deu risada e falou, não, acho que vale pela história que você teve na vida privada e na vida pública. Aí eu concordei. Ele fez 4 meses de consulta e pesquisa. O Capês, inclusive, foi entrevistado por ele. E aí ele realizou esse livro que conta um pouco da minha história ao longo da vida privada, 45 anos de vida privada, a minha vida pregressa com meu pai, com minha mãe, eu já perdi meu pai e perdi minha mãe, e também, em especial, o período da política, 6 anos na vida pública. Como prefeito de São Paulo e como governador do estado de São Paulo. Legal, uma biografia aqui bacana. Eu acho que no começo da tua história, você começou meio como office boy, né? Foi o seu primeiro emprego, não foi? Foi meu primeiro emprego. Aliás, aqui do lado, na Joaquim Eugênio de Lima com a Alameda Santos. A poucos passos de onde a gente está agora. Muitas aqui. obras lá agora. Tem um prédio. Nossa, tá muitas obras. E tem um prédio enorme lá. A agência era Standard Ogilvy e ficava exatamente em frente aonde hoje é o prédio aqui da Rádio Jovem Pan. Comecei com office boy. Você foi cara de pau. Teu pai trabalhou lá e você falou, meu pai trabalhou aqui. Não foi isso? Você conhece a história. Foi exatamente isso, Daniel. Porque eu precisava do emprego, meu pai estava no exílio, minha mãe tinha voltado comigo e com meu irmão Raul, muita dificuldade. Nós tínhamos dificuldade para pagar a conta de luz. Muitas vezes ficamos sem luz em casa, porque minha mãe não tinha dinheiro para pagar conta de luz. Muitas vezes eu não comprava gás, porque não tinha dinheiro para comprar gás. Fazia comida com álcool, né, na espiriteira. Então eu tinha que buscar um emprego. Agora onde? Eu não tinha experiência nenhuma, estava estudando. Lembrei que meu pai tinha trabalhado nessa agência, falei, quem sabe alguém ali ainda lembra. E deu certo, porque eu fui nessa agência, foi o 14º endereço que eu fui, Capês. Eu já estava quase que desesperado, porque eu não conseguia nenhuma oportunidade. E ali um senhor chamado Maurice Cohen, ele já faleceu, mas eu não vou esquecer nunca. Egípcio, exatamente. O judeu, egípcio, um homem brilhante. Ele me disse, quando me recebeu, ele foi gentil já em me receber, disse, olha, eu não conheci seu pai, mas conheci a história do seu pai. E se você é filho de alguém que eu conheci a história e admirei, eu acho que a gente pode ter uma oportunidade aqui para você. Não tenho agora, mas espera um pouquinho, talvez em 1, 2 semanas tenha. E aí eu recebi uma mensagem, aliás, eu recebi um telegrama, porque eu não tinha nem telefone em casa. Ele perguntou se tinha, eu falei, eu não tenho telefone em casa, a gente não tinha dinheiro nem para ter telefone. Aí recebi um telegrama e aí comecei como boy. Muito bom. Ó, você deve ter muita história aqui do Dória, obviamente, né, da vida dele, é uma biografia que me parece muito completa. Onde compra o livro? Tá na Amazon? Você tem na Amazon, você tem em todos os sites e tem também nas livrarias. Então tá aí o livro do Dória. Agora deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando agora aqui.
E política, meu, tem que ter queixo duro, tem que aguentar pra caramba. Você desistiu da vida da política? Você não quer mais ir pra política? Eu não volto mais para a política, Daniel. O Capês, que está aqui ao meu lado, que é meu amigo, e aliás foi nosso secretário no governo de São Paulo, de Defesa do Consumidor, ele sabe disso. Eu não tenho arrependimento, não tenho mágoa, não tenho nenhuma situação, Sami, que me faça ter qualquer mágoa ou mácula no período em que eu fui prefeito e governador. Mas eu cumpri a minha missão. Participei de 5 eleições, 3 no PSDB, prévias do PSDB, e olha, prévias do PSDB é pior do que eleição de prefeito. Putz, duro pra chuva. Pancadaria é maior. Pancadaria danada. Ganhei prévia para prefeito, prévia para governador, prévia para presidente, depois não levei, tem que fazer essa observação, e venci 2 eleições. Para a Prefeitura de São Paulo, venci o Fernando Haddad, que era prefeito, no primeiro turno, aliás, a única vez na história em que a eleição aqui foi liquidada no primeiro turno, depois venci também a eleição para o governo de São Paulo. E modéstia à parte, com uma boa equipe, boas pessoas, bom time, fizemos bons governos, tanto na prefeitura quanto no governo, deixamos um bom legado, compramos 124 milhões de doses da vacina, ajudamos a salvar brasileiros de São Paulo e do Brasil, entreguei o Rio Pinheiros despoluído depois de 62 anos, o Museu do Ipiranga 7 anos parado, colocamos 1.000 escolas públicas estaduais de tempo integral. São Paulo tinha 216, hoje tem mais de 1.220 escolas de tempo integral. Fizemos a nossa obrigação e não roubamos dinheiro público. Isso é importante. E fez alianças também. Fez alianças que eu lembro no começo que tem coisa que dá certo, tem coisa que dá errado. Sim. Foi o Bolsodória. Você lembra, Bolsonaro? Olha só, João Dória está aqui. Você lembra? Depois de muito tempo. A gente tem algumas... Eu quero paz. Vocês viram o vídeo, eu quero paz. Então eu estou aqui para ser lá paz. A gente teve aí nossos problemas aí no passado, mas mais do que problemas. Você teve muita coisa boa com o meu nominho aí, tá certo? Em que momento que você falou, chega de Bolsodória, vou caminhar sozinho, e você sabe, se deu mal. Eu queria adicionar isso, que tem uma entrevista no UOL, feita há 10 meses, em que você fez uma declaração, Dória, que fala, Bolsonaro é mais danoso que o Lula, e você diz que se arrepende do apoio, que não erraria 2 vezes. E se você mantém essa frase, visto aí o que tem acontecido com o governo atual e com as políticas atuais do próprio Lula. Quer fazer uma de cada vez aí. Vamos ter atenção. Respondo aos dois. Eu não faço juízo sobre o passado. Aliás, a vida me ensinou a olhar para frente. Eu não ando com retrovisor. Então, não faço juízo sobre o passado. Em relação ao atual governo, eu tenho que torcer pelo bem do Brasil. Eu sempre torci pelo bem do meu país, como torço pelo bem do governo de São Paulo e da prefeitura. Eu torço pelo Ricardo Nunes, para que ele seja um prefeito bem-sucedido. Torço para que o Tarcísio de Freitas seja um bom governador e torço para que o presidente Lula e seu governo governem bem o Brasil. Eu não estou do lado daqueles que querem o mal, querem o desastre, querem o pior para estabelecer algum tipo de benefício. E ademais, volto a repetir, como disse para o Daniel, sempre estou fora da política, fora de partidos e não vou voltar. Eu não estou vinculado a nenhum partido. Fui do PSDB por 22 anos, de um único partido, onde eu me filiei porque quis, eu não me filiei para ser candidato, eu me filiei porque tinha como espelhos figuras que eu posso citar aqui, como Franco Montoro, Mário Cova, José Serra, Fernando Henrique Cardoso, figuras exemplares do PSDB, entre outras. Alckmin. Não foram, Geraldo Alckmin também, pode ser incluído, sim. Foi um bom governador, 16 anos governador de São Paulo, e um homem honesto. Eu sei que ele é honesto. Eu fui sucessor dele no governo de São Paulo. Mas ficou triste com você, né? Mas na época... Chorou, estamos bem. Ficou triste. A política, você tem momentos altos, momentos baixos, mas você não pode transformar a política em ódio. Você não pode exercitar a política, ou mesmo depois da política, com base no ódio. É aí que eu quero entrar, Seria Johnny. o mesmo... Ó, o fuzil. Esse é o furão do Brasil. Peraí, já. O fuzil já vai disparar. Eu adoro, antes de você disparar, eu adoro futebol. Sou torcedor do Peixe, do Santos, adoro jogar bola e tudo. Imagina se for jogar bola
Daniel. Você perde um jogo, você vai odiar o outro time e os que venceram você, ou você vai agredir um jogador dentro do campo. Você pode ter uma canelada aqui, acolá, pode ter uma servência, uma na trave, uma no gol. Uma trave no gol, mas não transformar aquilo num ódio. Então a política também tem que ser assim. Você disputa, por exemplo, eu me dou bem com o Fernando Haddad, hoje ministro da Fazenda. Eu venci o Haddad quando prefeito, e no primeiro turno, foi uma surpresa, fizemos uma transição democrática, republicana, em ordem, respeitosa, e eu não guardo o ódio dele, nem ele de mim. Ele perdeu, eu venci, mas nós somos amigos e nos tratamos com respeito. Mas só para complementar, que os embates são, quando tem embate lá que você tá lá Márcio França, vocês quase saíram na mão. Você lembra ele com o Márcio França, né? O embate é bom. Chamou o Márcio França de gordinho, comeu uma empada, né? O colocou não, pera aí, pô, não falaram aí de mim aí, pô. Ah, do bolso. Que o Bolsonaro com o Bolsonaro. Tá certo que eu quero deixar. Bolsonaro tem razão. Eu quero deixar claro, Dória, que você se elegeu às minhas custas. E depois disso, compõe comigo, tudo bem, mas não conseguiu mais nada. É isso que eu queria saber. Boa. Olha, só fazer uma observação, de novo, não quero voltar ao passado, mas quem me elegeu foram os eleitores de São Paulo, tá? Não foi Bolsonaro. Cada um que depositou seu voto ali, depositou sabendo em quem estava votando. Mas ajudou. Mas, o senhor deu encerrada a sua carreira política e não encerrou da forma que você queria, porque é óbvio que você almejava a presidência, tanto é que você até abriu o aço falando, deixa eu constar aqui que me tiraram. Porém, você teve muito tempo para avaliar os erros. Os acertos é fácil. Aonde o senhor errou na política e na politicagem? Porque, na minha opinião, aquelas transmissões que todo dia você ia, aquelas entrevistas e tal, coletiva, na época do Covid, aquilo eu acho que foi mais uma politicagem, por ideia até de alguns políticos, não sei. E o senhor errou, a minha opinião. Aonde o senhor acha que errou na política e na politicagem? Bom, Fuzil, primeiro defender a vida, a saúde, a ciência não é politicagem e nem é erro. Eu tinha a obrigação de fazer isso. Eu defendia a vida, defendia a vacina, defendia as medidas restritivas, ainda que tendo consciência de que elas me provocariam, Capês, uma perda de capital político, mas era necessário. São Paulo foi o primeiro estado do país a fazer a quarentena, primeiro estado do país a tornar obrigatório o uso de máscaras. Foi o estado que trouxe a vacina, trouxemos 124 milhões de doses da vacina para salvar não apenas as pessoas de São Paulo, os brasileiros do país. E salvamos, de acordo com os algoritmos da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina da USP, salvamos 450 mil vidas. Se não tivéssemos trazido a vacina e viabilizado a vacina no tempo em que fizemos, mais 450 mil pessoas estariam somando a este triste número de 702 mil pessoas que perderam a vida. Então era importante que o governador de São Paulo pudesse conduzir e esclarecer a opinião pública, dado o fato de que do outro lado haviam pessoas com fake news dizendo que era gripezinha, que era um resfriadozinho, que tinha que tomar cloroquina, que não podia tomar vacina, ou que se tomasse a vacina da China, a Coronavac, você ia ficar com deficiência, com paralisia, virar jacaré. Então a minha obrigação era esclarecer, informar e fazer isso com frequência, até porque os números da incidência da Covid eram gigantescas. O Capês estava lá conosco e sabe disso. Então eu fiz o que tinha que ser feito. Em todo procedimento você tem acertos e tem erros. Dos erros você traz as grandes lições, Fuzil. Você tem razão nisso. E eu reconheço. O principal ensinamento desse período da política, eu que agora estou fora da política, é ampliar o diálogo, ser mais resistente, mais resiliente e principalmente mais paciente com o diálogo na política. Só para complementar, só falar sobre paciência. Essa foi uma grande lição. Mas por falar em paciência, Dória, mesmo? você não acha que faltou um pouco de paciência sua? Porque ser prefeito estava legal, tinha aquelas histórias que estava indo super bem. Aí de prefeito você quis ir para ser governador. E aí entrou, que aí ninguém acertou também, aí entrou a polarização da pandemia pra cacete e você já foi para a presidência. Você não acha que você pulou muito rápido de onde você estava? Não, Daniel, essas coisas acontecem naturalmente, não é você que escala.
não é o candidato que diz agora eu vou ser prefeito, agora eu vou ser governador, agora eu vou ser presidente. É a circunstância. Primeiro, é quem vota, a população. É essa que decide a eleição. Passa pelos partidos. Você não pode ser candidato sem partido. A circunstância que impediu que eu fosse candidato à presidência da República foi uma questão partidária. Eu não culpo ninguém. Aliás, eu apertei o botãozinho, delete, não tenho mágoa nem ressentimento de ninguém. Mas eu venci as prévias do PSDB e não pude ser o candidato do PSDB. Já apertei o botãozinho, já passou. Então, essas coisas seguem o seu destino. O destino, nessa circunstância, não permitiu que eu fosse candidato. É que acho que foi uma promessa sua de campanha mesmo. Você falou assim, não, eu vou ficar na prefeitura. Mandato, não era? Tinha a primeira parte da prefeitura quando você entrou em São Paulo e tinha as ideias bem legais mesmo. Você falou, não, eu vou ficar aqui. Mas isso é normal. Também que não, tudo bem, aí vai pulando. Posso pegar nisso? Não foi. Desculpa, mas não, isso aí é normal. A gente vê tantos candidatos que é prefeito, depois já pula. Mas a sua questão, você falou... não dependia de mim, porque às vezes o partido força, fala assim, não vai e tal, vai ser bom, mas você pessoalmente, se fosse uma escolha unicamente sua, você teria esperado, cumprido tudo, ido devagarzinho, porque a gente sabe que não teve terceira via, isso aí foi conversa pra poder dormir, era Lula e Bolsonaro e acabou. E aí talvez você no seu íntimo, pensando nisso, falou assim, não, eu vou esperar, deixa eu completar aqui 4 anos, reelejo mais 4 anos, e depois, quando tiver esse caos acabar, porque tá muito velho, né, acabou, daqui na frente, outros candidatos que vêm. Fala assim, aí eu posso ter minha chance ou não? Bem colocado por você. Apenas um ponto é importante considerar. Eu sempre fui contra a reeleição. No Brasil, reeleição não é bom. Respeito os que foram candidatos, respeito os que foram reeleitos. A Constituição permite isso. Mas eu sempre advoguei contra a reeleição. Aliás, foi criada pelo meu partido, pelo meu ex-partido, PSDB, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, que se reelegeu presidente da República. E olha, um grande presidente, tanto no primeiro mandato quanto no segundo mandato. Mas eu nunca advoguei ser candidato à reeleição. Sim. Agora, sim, circunstancialmente, poderia ter aguardado um momento. Eu não tomei a decisão de ser candidato ao governo de São Paulo. Eu segui a orientação do partido que eu deveria ser candidato ao governo de São Paulo. E aí eu aceitei e fui candidato. E, pela circunstância, venci a eleição. Disputei as prévias do PSDB para isso. E fiz de novo, na presidência da República, a disputa das prévias com o Eduardo Leite, com o senador Arthur Virgílio, com o Zé Aníbal, companheiros e meus amigos, e seguem meus amigos. Semana passada estive junto com, aliás, a meu convite, o Eduardo Leite esteve em Nova York como governador, participando de um evento do LIDE. Tem uma ótima relação com ele, com o senador Arthur Virgílio, com o senador Zé Aníbal, e a vida que segue, olhando o futuro e agora ajudando o Brasil fora da política. Eu não quero morar fora do Brasil, não quero me ausentar da minha condição de cidadania, eu não quero ser ausente daquilo que me cabe como cidadão. Eu quero ajudar. Agora, estou fazendo isso pelo setor privado. Mas eu acho que às vezes, né, como ele estava falando aí, quando criou a terceira via, que a gente brincava aqui, chapa tênis, e você sempre levou com muito bom humor, né? Calça apertada, né? Você brincava até, a gente conseguia falar aqui. Eu acho que também, quem levantou a mão para a terceira via, também teve muito ego, cara, porque não foi uma coisa alinhada. Começou com o Luciano Huck, falou, é o Luciano Huck, aí o Dória vai ser vice, aí veio o Sérgio Moro. Você não acha que faltou um alinhamento, uma estratégia também da terceira via, porque cada um queria o seu protagonismo? Faltou, você tem razão. Talvez não individualmente, mas partidariamente. Faltou, você tem razão. Aliás, foi um dos fatores que estimulou, como você bem colocou, essa dualidade Lula-Bolsonaro. Porque se houvesse uma terceira via unida, pelo diálogo, pelo entendimento, sem vaidade e com um sentimento pelo país, principalmente, talvez essa terceira via tivesse cristalizado, talvez tivéssemos tido um candidato ou uma candidata com potencial real de eleição e, nessa circunstância, haveria um outro sucessor neste momento que não o presidente Lula. As circunstâncias não levaram a isso. O presidente Lula foi eleito democraticamente. Eu quero sempre ressaltar isso, que quem aprecia e respeita a democracia, tem que respeitar a eleição, seja de quem for, Bolsonaro, Lula, não importa, no plano federal, no plano estadual, municipal, é o respeito à democracia e torcer para que dê certo, e não torcer para que dê errado. Boa, fala Capês, o que você queria falar? Não, é o seguinte, João, quando você quis ser candidato a prefeito, você fez essa transição corajosa, né? Estava bem, quis se arriscar.
do setor privado. Bom, ninguém no PSDB queria você. Verdade é essa. O João não tinha apoio de ninguém para ser candidato a prefeito. Nossa. E eu sei porque eu o apoiei na época e foi um desafio. O único, diga-se de passagem. Foi o único que apoiei. Capês era presidente da Assembleia Legislativa, foi o único do PSDB que me apoiou. Não vale pergunta amizade aqui, duplica, né? Tem uma... Casalzinho tudo junto. O Capês é fantástico, faz um brilhante. Agora não vale. A porta do metrô. Vem falar o shampoo que ele usa. Pergunta amiga, não é a Mauri Júnior aqui. Não tem pergunta de amor, não. Pergunta importante. Vai lá. Importante. E eu te apoiei justamente pela tua capacidade de gestão econômica. Calma que não é pergunta de favor, não. Você deixou um superávit de bilhões de reais nos cofres. 34 para 35 bilhões de reais nos cofres públicos. Pergunta que eu quero fazer. Diante disso, você que está na iniciativa privada novamente, no setor privado. No Brasil, nós não estamos com um foco um pouco distorcido. Nós estamos falando aqui, você abre o jornal... É fake news, é essa notícia da fake news, é falsificação de carteirinha, é não sei o quê. E a pauta econômica, que gera emprego, desenvolvimento, segurança jurídica, está deixada de lado. Nós estamos com os valores invertidos? É pergunta de amigo? Não. Mais ou menos. Vamos ver se vai a resposta. É uma boa pergunta. Nós estamos com a pauta errada. Esse é o fato. A pauta tem que ser a gestão do país, a administração do país, porque é isso que pode gerar emprego, oportunidade, prosperidade. As pessoas mais pobres, mais humildes, mais vulneráveis querem emprego. Ok, é bom você ter a oportunidade de receber um salário social, uma ajuda, um apoio, mas o que a população desfavorecida, a população vulnerável deseja é emprego, porque emprego traz a ela dignidade, traz a sua independência e traz a condição para que os seus filhos possam estudar, de preferência, neste caso, numa escola pública de boa qualidade, e saírem desse campo da vulnerabilidade e da pobreza. Então, a pauta está muito política e menos administrativa. Então, é possível mudar? Claro que é possível mudar. Nós estamos com 5 meses de governo, não dá para fazer a condenação do governo Lula em 5 meses. Pô, na época do Bolsonaro fizeram em 100 dias. Não. Vamos lá, vamos falar nem 2 meses. Não. Quando veio o período da pandemia, aí evidentemente foi uma posição equivocada do governo, mas sem voltar aqui ao passado para fazer juízo. Nós temos aqui não só torcer, como a sociedade civil, Capês, trabalhar. A sociedade civil são todos, não é só o setor produtivo, banqueiros, empresários, todos, inclusive nós aqui, para que o governo cuide da gestão, da administração do país e não tenha a prioridade ideológica, a prioridade partidária, a prioridade política. Essa deve vir quando as eleições chegarem, mas até 2026 nós temos um longo período pela frente. Tem 3 anos e 7 meses para fazer a gestão do país. Ô Dória, o que você está achando do governo do Lula? Agora que você está mais de fora, agora que você pode opinar sem ter um embate assim, o que você está achando desse... Tem plano de governo? Qual que é a tua opinião política? Não, eu de certa maneira respondi um pouco nessa pergunta feita pelo Capês. Houve uma evolução positiva na questão ambiental e eu reconheço. Eu sou uma pessoa que respeitei aqui como governador as causas ambientais. São Paulo foi o único estado brasileiro que aumentou a sua cobertura verde em 3%, o único. Outros estados fizeram um bom trabalho, mas não conseguiram chegar a esse aumento da cobertura verde. O maior investimento ambiental do país nós fizemos aqui, 4 bilhões de reais com a despoluição do Rio Pinheiros. Aliás, obrigado algumas vezes, eu já ouvi seus comentários favoráveis, queria aproveitar para agradecer. E também São Paulo foi o primeiro estado brasileiro a assinar o Race to Zero, aquele programa da ONU para a descarbonização da economia de São Paulo até 2050. Neste campo, houve uma evolução real do atual governo. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu não sou apoiador do governo, nem sou vinculado a ninguém do governo, nem fornecedor do governo, Mas bateu um recorde de desmatamento na Amazônia, os caras falaram que era aumentou acho que 14%. 62% aumento de desmatamento na Amazônia, e então nessa parte... Mas isso, nós não estamos falando desses 5 meses recentemente. Os mecanismos que foram adotados de proteção na região amazônica foram corretos, inclusive a proteção também das comunidades indígenas. Há um tempo ainda longo pela frente, mas já houve uma sinalização melhor. Tanto é verdade que países como Estados Unidos, Canadá,
Japão, Alemanha, França, os países nórdicos, Suécia, Dinamarca e Noruega, já definiram a destinação de recursos para o Fundo Amazônico, para proteger a Amazônia. E eles tinham suspendido isso porque não tinham confiança no governo anterior de que essas políticas poderiam ser preservacionistas. Esse é um ponto bom do governo, e eu reconheço. O segundo ponto bom é o diálogo que tem sido empreendido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele tem dialogado com setores produtivos, com a sociedade como um todo, para a elaboração do arcabouço fiscal, que provavelmente na semana que vem deverá ser votado, ou pelo menos entrar para a primeira votação na Câmara Federal. E eu acho que ele teve um bom aprendizado nessa conversa e ele foi positivo. E vejo também que ele procurou dialogar, Capês, com o presidente do Banco Central. Ao invés de agredir o presidente do Banco Central, ele procurou estabelecer uma linha de diálogo e é assim que se constrói a democracia. Falando, né? Mas eu queria tentar focar um pouco mais... Esse é um tema que o Sami conhece bem. Eu acho as agressões inadmissíveis que o Lula fez, não o Haddad. Condenáveis. Acho temerosas. Você como empresário que grande empresário, tem negócios, história de negócios de sucesso. Se tiver que fazer uma análise do ambiente de negócios, exclusivamente, você prefere o que o Bolsonaro entregou ou o que está agora, assim? Entre os dois. Eu sei que a sua preferência era nenhum dos dois, você já manifestou, e eu acho que isso está claro, mas assim, você viu melhora do ambiente de negócios do Bolsonaro para o Lula, ou você viu um retrocesso? Ou está igual? Não está igual. Primeiro, eu sou um liberal social. Aliás, esse é um outro ganho de ter sido governador. Eu entrei como liberal e saí como liberal social. O que é liberal? É aquele que defende uma economia liberal, desestatizada, mais privado e menos público. Mas eu tive o aprendizado também de que a pobreza é muito grande e que a necessidade do governo agir e investir no plano social é maior do que eu imaginava no passado. Então, hoje eu sou um liberal social. E por isso que eu sou mais compreensivo também, Fuzil, em relação ao diálogo, mais paciente, mais tolerante. Agora. Aprendizado, sim. Por isso é que eu reconheci que esse foi um aprendizado. Aliás, sábio é aquele que aprende com seus erros. Sim, né? Óbvio. Aquele que não aprende com seus erros, ele repete os equívocos, não evolui e depois se alguém o qualifica como burro, tem razão até para fazer essa qualificação. Você tem que aprender e evoluir permanentemente. Eu considero, Sami, um retrocesso você dizer que precisa reestatizar a Eletrobras. Sim, lamentável. O governo, eu não ouvi isso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas de próceres, de figuras do governo atual, dizendo que tem que reestatizar a Eletrobras. Isso é um atraso, e mais do que um atraso, um risco para a imagem do Brasil. Investidores internacionais, Sami, você que é um especialista nisso e faz comentários com muita propriedade aqui na Jovem Pan News, eles querem duas coisas: segurança jurídica e segurança institucional. Eles até admitem a pobreza, a miséria, as dificuldades. Isso está precificado dentro dos grandes investimentos internacionais, não só financeiros, mas na área de indústria, comércio, ciência, tecnologia e serviços. O que eles não querem é um ambiente tóxico onde haja insegurança jurídica e insegurança institucional. A hora que você fala que você vai reestatizar uma empresa que foi privatizada com o apoio do Congresso Nacional, com a aprovação do Tribunal de Contas da União e com o êxito feito em leilão na Bolsa de Valores, isso é um retrocesso que coloca em insegurança jurídica a imagem do país. Então isso não é bom. Quando você fala que quer rever a reforma trabalhista, que foi uma conquista do governo Temer e uma conquista da sociedade, não foi o presidente Temer que falou agora é reforma trabalhista. Aquilo foi uma ampla discussão que passou pelo Congresso, passou pela Câmara, passou pelo Senado. Ou a hora em que você fala que você tem que rever, palavras do atual governo, o marco do saneamento, outro erro, outro equívoco. O marco do saneamento foi uma vitória do país e do Legislativo, da Câmara e do Senado, que fez um marco do saneamento, Capês, que está permitindo que empresas estatais inoperantes ou de baixa eficiência, não quero superlativar, mas com baixa eficiência pudessem hoje, com investimento privado, melhorar o programa de saneamento, acelerar a chegada do saneamento a milhões de lares de pessoas que não tinham água tratada e nem esgoto. Voltar atrás nisso
é uma imagem ruim e isso prejudica o Brasil. Ô Dória, você permite a gente fazer um break aqui rapidinho? Nossa rede de rádios da Rádio Jovem Pan. Então é um break para a rádio, mas você continua aqui. A gente continua na TV. Tá? Você vai continuar aqui. Então daqui a pouco a gente está de volta aqui com o João Dória aqui na Jovem Pan. Ô Dória... Só rapidinho, foi colocado pro senhor a mesma confiança que agora foi colocado pro Tarcísio. Então assim, a gente depositou num gestor, num cara que vai fazer a cidade, o estado voar e tal. Hoje nós voltamos essa crença pro Tarcísio, mas foi dado primeiro essa chance ao senhor. Aí o senhor se envolveu com médicos que são políticos, depois tivemos políticos que viraram médicos. Então assim, o senhor acha que o que atrapalhou só o efeito pandemia ou um bastidor ali derrubou o senhor também? Não, aí no caso do Estado não houve nenhum prejuízo de nenhuma ordem. Primeiro porque eu sempre disse que seria de um único mandato e não de 2 mandatos. Eu desde o início, aliás na prefeitura também, como eu sou contra a reeleição, eu continuo agora na sociedade civil como cidadão sendo contra, então não houve ali nenhum prejuízo. Eu fiz uma boa escolha do vice, o Rodrigo Garcia foi extraordinário vice, foi secretário de governo e me sucedeu e bem na gestão do governo do Estado de São Paulo. E a eleição do Tarcísio trouxe uma boa e positiva surpresa. Nesses 5 meses iniciais de governo, ele está seguindo uma pauta positiva, a pauta liberal, a pauta construtiva, a pauta das privatizações, das concessões, das parcerias público-privadas, uma pauta também sensata no âmbito da educação, ele tem um bom secretário de educação, uma pauta equilibrada no âmbito da saúde. Então, creio que São Paulo está em boas mãos, é seguir essa trajetória e, de preferência, ficar longe dos extremos, seja a extrema-direita, a extrema-esquerda. Eu acho que o Tarcísio tem uma trajetória muito boa para cumprir aqui em São Paulo, sendo um bom governador. Essa é a minha visão. O senhor disse que torce pelo Nunes, torce pelo Tarcísio, mas disse também na época, tanto que o senhor era prefeito, que ia colocar um fim na Cracolândia. E a gente observa hoje que não só a Cracolândia ela praticamente expandiu, como o centro de São Paulo está um caos. Tá triste. O senhor considera que esse resquício veio também do seu governo ou é algo que pode ser atribuído só o Nunes e essa pequena gestão do Tarcísio? Não, isso é uma... O Capeza até antecipou aqui. Sim. Isso é uma longa história. É uma história de 5 décadas, não é uma história de 6 anos ou de 5 anos. Sim. E uma história difícil, que passa por problemas sociais, passa por problemas clínicos, passa por problemas também policiais. É um conjunto de circunstâncias nocivas e que afetam pessoas que, lamentavelmente, acabam se tornando dependentes de drogas, principalmente do crack, se tornam dependentes também de facções criminosas que utilizam essas pessoas para o tráfico de entorpecentes e também circunstâncias que colocam um conjunto, vamos dizer, de atores, área de saúde, área de segurança, área de justiça, área de comunidade, área de gestão administrativa, Estado e município. Não é um problema só do município, é um problema também do Estado. É um problema do Ministério Público, que a meu ver, e está aqui um especialista do meu lado, do Ministério Público, que parte do Ministério Público, a meu ver, eu faço aqui uma crítica sensata e equilibrada, tem uma visão equivocada desse problema, porque impede a internação obrigatória daqueles que são consumidores de crack ou de outras drogas e que estão nas ruas e que precisam da internação. Nova York, eu morei em Nova York, portanto eu acompanhei de perto aquilo que foi feito em Nova York no período do então prefeito Rudolf Giuliani. Tolerância zero. De tolerância zero. E eu não quero fazer juízo sobre hoje o Giuliani. Naquela época ele foi um grande prefeito de Nova York e ele resolveu o problema também das pessoas que viviam em situação de rua, porém eram drogados, eram pessoas dependentes, psicodependentes e que contribuíam também no tráfico de entorpecentes. De que maneira? Ele promoveu a internação, o tratamento dessas pessoas, depois o treinamento profissionalizante. Essas pessoas foram recuperadas, na sua expressiva maioria, saíram das ruas e ele foi, aliás, saudado e ganhou muita popularidade em função disso. Aqui o Ministério Público, ou parte do Ministério Público, não permite. Ele entende que aquele que toma a sua decisão de ser uma pessoa dependente tem que ficar dependente. Só ele pode tomar a decisão de querer ou não tratamento. Agora eu pergunto,
aos que estão nos assistindo, aos que estão nos ouvindo. Uma pessoa que é psicodependente, que consome droga 24 horas por dia, quando é que ela vai ter consciência de dizer, não, eu quero me internar para ser tratado? Dificilmente ela vai fazer isso. Só se tiver alguém da família dela do lado, dizendo, meu filho, meu irmão, meu pai, você precisa se internar, porque ela não está hoje detentora do seu equilíbrio mental para tomar essa decisão. Ela tem que ser internada, tratada com carinho, com atenção, com afeto, com compaixão, mas um tratamento de saúde que permita que ela se recupere e, na sequência, que ela possa ter a estabilidade emocional, porque o aspecto psicológico fica muito afetado, mesmo depois de uma pessoa curada da sua condição de psicodependente, e o seu treinamento profissionalizante para que ela tenha a oportunidade de ter um emprego. E que haja, evidentemente, também do setor privado e complementarmente do setor público, a aceitabilidade para que uma pessoa não fique condenada pelo fato de tendo sido dependente, assim como um ex-presidiário, não pode ter uma condenação eterna e não ter emprego e oportunidade porque teve um passado condenável. E foi esse problema de não poder internar compulsoriamente que o senhor não conseguiu, porque a promessa era em 6 meses vamos acabar com a Cracolândia. Esse foi o maior problema? De não poder internar compulsoriamente? Esse foi o maior problema, porque São Paulo tem estrutura para isso, o Estado tem, o município também, em comunidades terapêuticas aqui no interior de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, de altíssima qualidade. E nessas comunidades, praticamente todos, Daniel, que para lá vão, depois de 6, 8, 12 meses, ou no limite 18 meses aproximadamente, conseguem se desligar do consumo de drogas, conseguem compreender a sua razão de viver e conseguem entender principalmente que estava num caminho errado, estava no caminho do fim. Você permitir que uma pessoa consuma droga sem ter nenhuma consciência do mal que aquilo lhe faz, está encurtando a sua vida. Psicodependentes vivem menos. Por quê? Porque a droga corrói, a droga mata. Isso é fato, isso é real. Ninguém conseguiu resolver. Skid Row lá em Los Angeles também é um lugar assim que você fica assustado. Aqui agora tem essa droga nova, K9, que você vê, o cara parece... Perigo. É um perigo. Muito mais aguda do que é um negócio que não deu para resolver. Já mata, imagina. Deixa eu falar uma coisa. Eu lembro na época também que você sempre se manifestou com apreço com o Sérgio Moro. Tá tendo agora, né, essa história com o Dallagnol, né? Eu queria que você falasse o que você achou da Lava Jato e o que você acha que está acontecendo agora com o Dallagnol e se vai chegar no Sérgio Moro. Bem, eu estava até acompanhando aqui, assistindo e ouvindo, inclusive a intervenção do Capês há pouco falando sobre isso também. Eu não sou promotor público e nem jurista como é o Capês, que fala com enorme propriedade, porque é um bom advogado, professor de direito e foi um dos melhores promotores públicos que São Paulo já conheceu. Aliás, essa não é a minha opinião, é a opinião de muitas pessoas que conhecem a história do Fernando Capês. Eu respeito o Dallagnol e respeito também o Sérgio Moro. Meu sentimento, mesmo não sendo um homem do direito, de que houve um exagero nas medidas que levaram à cassação do mandato do Dallagnol. Eu teria, talvez, perseguido um caminho de análise e avaliação, mas sem uma punição com este rigor, extraindo um mandato de quem recebeu mais de 300 mil votos. E, além disso, eu não vi ali nenhuma situação de gravidade, repito, não sendo jurista, de gravidade tal que determinasse a cassação do mandato Nossa dele. liberdade está correndo risco, o senhor acha? Não, eu não vejo esse risco. Erros podem acontecer, mas o humorista está sendo censurado. Não é só censura, está tratado igual bandido. Como bandido, só falta esse regime semiaberto, uma vez por mês tem que ir no Ministério Público. Não pode ficar mais de 10 dias fora de São Paulo. Que caminho o senhor acha que a gente está caminhando com essas medidas, João Dória? Ele está falando do caso do Léo Lins, que você deve ter acompanhado. Do Léo, sim. Não, e eu estava até ouvindo também que perdem, né, as suas contas. E estava ouvindo também a entrevista do Danilo Gentili, que vocês estavam fazendo. Aliás, um abraço para o Danilo, eu gosto muito dele, do Gentili. Acho que há um certo exagero, sim. É preciso ponderação, tudo exige equilíbrio. Você não pode ir para o extremo, mesmo na prática da justiça. Tem um professor de direito aqui ao meu lado. Estou errado nisso? Sim, mesmo na prática da justiça, você não pode ir no extremo. Mesmo, olha, mas é a lei, mas a lei estabelece que você tem que ser um extremista na defesa da lei? Não.
Seria o mesmo que você imaginar que um policial pode matar alguém em nome da lei, simplesmente porque é um policial. Não pode. Há circunstâncias onde ele, obviamente em legítima defesa, pode, obviamente, ter essa ocorrência. Mas você não pode utilizar a lei no extremo, a ponto de dar a percepção à sociedade de que há um cerceamento, há um processo de censura às pessoas, sejam humoristas, sejam jornalistas, escritores, intelectuais ou cidadãos. Você falou como jurista. Falou bonito. Mesmo não tendo curso, não, você falou como jurista. Mas nessa questão aí de problema, você teve um problema com o Diogo Portugal, que pegou, fez uma... Ele fazia um quadro que chamava Entrevista Fake. E aí, você teve um problema, pediu pra tirar do ar. Isso daí não é meio, tipo, uma questão assim... Em vez de deixar pra lá, não fica em cima de você uma pecha de tipo, tá censurando uma piada, sendo que é bem claro que o nome do quadro era Entrevista Fake. Não, tudo depende, de novo, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não, mas no seu caso... Nem 8, nem 80. Quando você tem um exagero e uma circunstância recorrente disto, por isso é que existe lei. Você não pode imaginar que a Rádio Jovem Pan, que é uma rádio com décadas de um bom jornalismo, com décadas de funcionamento e operação, que lá atrás Paulo Machado de Carvalho, que o seu Tuta tenham constituído um grupo de comunicação com essa força e com esse poder, possa fazer tudo e falar tudo sem nenhum tipo de circunstância que possa merecer algum reparo. Eu mesmo, como governador ou como prefeito, pude e sofri reparos. Aliás, naqueles onde eu errei de fato, eu admiti, pedi desculpas e reconsiderei. Então é preciso ter uma linha, eu diria, clara entre o direito e o acesso à informação e o direito à liberdade de expressão, mas até o ponto em que você não ofenda Mas nesse caso do Diogo, o senhor acha que errou em pedir, falar, tira esses vídeos do ar? Não, eles eram ofensivos a mim. Mas qual piada não é ofensiva? Eu depois, não. Qual piada? Tem tantas que não são ofensivas. Toda piada tem um alvo. Não, mas isso vai ficar chateado. Mas ele... Um limite, né? Daí eu não... Não tem limite. Não, ele o que a gente pode colocar... O humor não tem limite, desculpa. Não, essa história do Diogo Portugal foi uma live que ele fez lá, uma sátira com o Dória, beleza. Eu vou até entrar nesse assunto que tem um negócio da pele da fake news, aproveitando o que ele está falando. A gente está vendo essa discussão com Google, Big Tech, o caramba. Para onde vai? Quem que vai dar a liberdade? Quem que vai dar o joinha que vai curtir? Você acha que vai ser a plataforma? Você acha que vai ser o Estado? Para onde que a gente vai caminhar com isso daí? Por isso é que precisa ter diálogo, mitigação. Esse é um assunto que não pode ser decidido às carreiras de forma rápida e precipitada. Você tem que ter, você não pode não ter nenhuma forma, vamos dizer, de análise, para que alguém que se sinta ofendido e machucado não tenha o direito de se defender. Mas aí no CPF, você, Dória, não gostou da brincadeira, você vai lá e tira do ar. O problema é quando você tem um poder político e aí você começa a censurar. Dani, posso emendar a sua pergunta? Pode, lógico. Esse projeto das fake news é um projeto de Estado da sociedade para regular o uso das mídias de interesse público. Não te preocupa quando você tem um envolvimento direto do governo federal querendo aprovar um projeto como esse a todo custo, silenciando as plataformas, elas não podem expor o ponto de vista delas? Esse envolvimento não começa a deixar a impressão de que pode ser um projeto que vai ser utilizado pelo governo quando é um projeto de interesse da sociedade? Exatamente. Isso não te assusta um pouco? Boa pergunta. Você já fez o enunciado e a resposta, sim. Não dá pra elogiar muito. Você concorda comigo? O bom Tá vindo bem, A né? pergunta foi... O bom professor, ele enunciou e respondeu. A resposta é sim, não pode. Você não pode ter regulação da mídia. E eu já ouvi essa história. Aliás, eu ouvi durante a campanha e mais recentemente. Não pode ter regulação da mídia. Regulação da mídia significa censura à mídia. E censura não. Esse período da ditadura, de triste memória, nós já vivemos no país. Não pode. Então, e quem julga não aceita o diálogo, que é o que dificulta mais ainda. Pois é, e você tem razão. Então, isso precisa ser mitigado, precisa ser debatido, precisa ser estudado. Não pode ser, vamos dizer, na canetada, tomar uma decisão como essa. Sim. E o Capês respondeu muito bem. Ele enunciou e respondeu com propriedade. E este risco existe. E aí eu concordo com você. Este risco existe. Então... Mas o risco que me preocupa, Dória, é o seguinte: o Léo Lins fez piadas e algumas
pessoas ficaram sensíveis ao tema. Mas vamos extrapolar. Vamos supor que tem um filme em que tem um ator que seja pedófilo. Um ator. E suponha que tem pessoas, como tem, que sofreram com pedofilia e podem ficar horrorizados. Se você entender humor como arte e piada, você fala, não, isso é um personagem, não quer dizer o que é o que ele pensa. Coloca a classificação. Coloca a classificação e acabou o assunto. Que já existe. Que já existe. Sim. Se você entende como comentário, aí você pode enquadrar no Código Penal. Você fala, pô, ele acha isso, então ele é um racista, ou ele é homofóbico, ou ele é gordofóbico. Um assassino. É um assassino. Como que você acha que deve ser tratado o humorista? Como se fosse um comentário de um analista ou como se fosse um filme de arte? Porque eu acho que essa é uma questão central. Você vê como é sensível o tema? Você mesmo, nesses 2 minutos de exposição, colocou circunstâncias dos dois lados. Sim. Não é uma decisão fácil. O que não pode haver é um poder que tome essa decisão. Não pode ser uma figura, um personagem ou um conjunto de personagens que vão fazer essa regulação. Isso pode, isso não pode. Por isso é que existe lei. Isso tem que ser objeto de uma legislação... É que a lei não é objetiva. Correto, pois é. Mas ela está no Congresso Nacional, ela está no Congresso Nacional sendo debatida. Mas... É importante definir o que é fake news. É aquilo com o que eu não concordo? O projeto de lei pode dar essa segurança. É, lógico. Né? Mas não vamos vendo um direito que é direito de interpretação. Mas a questão do discurso de ódio. O que é um discurso de ódio? Discurso de ódio é aquele que pode induzir alguém a praticar um crime. Isso é discurso de ódio. Ou uma discriminação. Agora, isso tem que estar muito bem definido. Exatamente. Senão, nós voltamos ao caso do Dallagnol. Mas está bem definido por quem? Essa que é a minha pergunta. Hoje, por ninguém. A jurisprudência. É o juiz que decide isso. Então, ele acha e toma uma decisão. E para isso que existe o legislativo. O CAPES foi do legislativo. Foi deputado estadual competente durante um bom par de anos. E o legislativo, você tem todos os movimentos ali de pessoas que traduzem a sociedade. Aí sim, você num debate amplo, onde a sociedade civil, incluindo vocês que aqui estão, podem influir para que haja um procedimento equilibrado nisso. E não um juízo censor que mesmo sob o disfarce de ter vindo do legislativo, estabeleça um processo regulador, que aliás é curioso como gostam de mudar as palavras, né? Quer dizer, o censor agora virou regulador. Então, para isso é preciso que o Congresso Nacional, Câmara e Senado possam ter esse debate, mas tem que ser um debate bem feito, amplo, profundo. Mas você não acha que o STF está legislando nesse caso? Tem muita... A gente vê. A turma não é tonta, mas já está vendo que quando o governo não consegue, manda para o STF que eles resolvem. Você não acha que isso está errado, essa situação? Atropelaram o Congresso. Claro que está. Se fosse assim, você não precisaria ter nem legislativo e nem lei, bastaria ter o Supremo. Né? 11 juízes no Supremo decidindo o destino do país. Está errado. É um erro isso. Nossa, não foi liso. Que bom, Dória. Eu tô tão feliz. Obrigado. Dória nunca foi. Não, mas é que nunca foi, não. Para, cabeça. Ele é liso. Agora ele não foi. Agora ele não foi. Não, foi direto. Foi direto, porque tá tendo realmente um abuso dessa história. Você é um cara que quando estava na política, você também sofreu com isso. Porque você tá lá, cara, você sempre foi do lado empresarial. Tem o lead, que é, consagrado, vem empresário do mundo inteiro, você faz lá fora. Quando você vai pra política... Eu acho que você também sentiu isso, né? Tanto que teve um afastamento seu, antes de falar que você não queria mais ser candidato a nada, você saiu, acho que a sua equipe de marketing falou, Dória, sai um pouquinho daqui, porque você tá indo pra porrada também, e a internet é uma terra sem lei. Né? Você não sentiu isso na época que você estava lá? Senti. Exatamente por conta disso, uma terra sem lei. Você precisa ter um processo legislativo, mas bem feito, que estabeleça regras claras. Nem para haver a falta de regra e nem para haver o excesso de regra que pode ser traduzido por censura. O problema é que o cara tem o interesse, e principalmente você pô na política, você vê tem o engajamento. Você acerta um vídeo lá no Instagram falando alguma coisa, chega em muita gente. O próprio Bolsonaro, né? Putz, deu braçada nisso daí. Ajudou muito. Tinha na época da Ciro Games, o Lula usa rede social pra caramba. O problema é isso, é que os caras sabem dessa entrega. E aí que vem uma coisa que buga a nossa cabeça, que é o algoritmo. Porque o cara do Google também quer entregar, também quer fazer publicidade. Tá essa treta também no Canadá. Eles querem... Porque os caras querem controlar, porque eles sabem. Por que quer controlar? Porque vale dinheiro, porque você consegue passar a mensagem. Os caras querem ter o controle, porque a gente vê, o que a gente vê hoje em dia?
Tem gente, tem o Janones, é uma máquina de fake news, máquina de discurso de ódio. Você já viu ele ficar um dia sem tuitar? Nenhum. Não. Mas a direita perde conta, perde engajamento, a Jovem Pan perde monetização, só que da turminha de lá, isso não acontece. Então, o governo tendo controle de tudo isso, ele vai mostrar quem ele quer deixar falar, quem ele quer calar. Como a mídia fazia antigamente, concorda? Como a mídia fazia antigamente. A mídia mostrava o que consórcio. Sim, o consórcio continua. Fazer Só que aí a rede social quebrou o consórcio. A turma tá vendo todos os lados falando. Exatamente. Tem voz. Isso aconteceu o que em 2018? O Bolsonaro foi presidente, certo? Aí eles falam assim, opa, a gente não tem o controle da rede social, a gente não domina essa linguagem. O que a gente vai fazer? Vamos controlar. É isso que eles querem. Boa. Concorda, Dória, ou não? Tem uma coisa só, Morgado. Concorda comigo, Dória, ou não? Sim. Vou esperar se você concorda comigo ou não. Você está falando da necessidade de uma moderação. Agora, nessa eleição, quem foi moderado não se elegeu. Ou você estava com a esquerda, concordo, ou você estava com a direita. Se você é de centro-direita, você acredita num discurso liberal, mas não radical, você ficou de fora. Sim. Você viu, por exemplo, o próprio candidato, o Rodrigo Garcia, cujo lema era, sou de centro, nem de extrema-direita e nem de esquerda. Mas não tinha nenhum discurso liberal radical. Quem tinha discurso liberal radical? Havia as pessoas queriam uma posição mais forte. Não, sim, mas de direita ou de esquerda. Ninguém. O Dória, o próprio Dória. O Dória é um liberal. Não, sim, mas ele entrou também, não tinha como. Tinha a discussão com o Bolsonaro, da vacina e o caramba, também tinha uma polarização lá que ele entrou, ele falou, acho que você falou bem, agora eu vou recuar também. Vou bater também, E aí vou apanhar e vou bater. Aqui a vacinação não é aquelas coisas extremas. Não é nem só a vacinação, morrendo, o discurso político, qualquer um. Você tava lá na rede social, uma hora você falou, vou me afastar, né? Acho que isso também foi uma estratégia. Eu vou, de novo aqui, pacificar um pouco o debate. Nós precisamos ter bom entendimento. E o bom entendimento passa pelo diálogo. Não tem como você tomar uma decisão e achar que a sua decisão é a certa e a dos outros é errada. Você tem que dialogar, conversar. Isso leva tempo. Isso é um exercício difícil, duro, às vezes até chato, porque leva muito tempo e tem um contraditório e às vezes isso incomoda você que tem um sentimento diverso daquela outra pessoa, mas é assim que se faz. Boa. E não é só uma questão do Brasil, isso está acontecendo neste momento. O fenômeno das redes não atinge só o Brasil, atinge os Estados Unidos, o Canadá, a União Europeia, os países do Oriente. Vamos tirar aí fora a China, porque a China é um outro caso completamente diferente, mas o Japão, por exemplo, que é um país democrático, esse exercício agora sobre a regulamentação, não é regulação, está sendo debatido lá no Congresso no Japão. Então, é um tema que exige calma, paciência e um amplo debate. Mas então, esse debate é o sonho, é uma utopia, porque a gente sabe que a companheirada não tem debate. E aí, voltando ao que eu falei, você não concorda comigo que um lado está sendo calado sempre e sempre decisões na canetada, tira a rede social, Nicolas Ferreira, a barba do Te Atualizei, é a turma da direita, e queria que você falasse se você concorda com isso, que sempre tem um lado que está sendo cerceado esse direito. Vamos esquecer um pouco a regulação, eu acho que tem que ter, cada um que criou um perfil tem que ter lá seu CPF e responder por crimes reais. Agora sim, quando você tem uma opinião que é contrária à da companheirada, é sempre essa turma que é perseguida. Você não acha isso, não? Me aponta um de esquerda que perdeu uma conta no Twitter. A ação premeditada, ela é sempre nociva e tem que ser condenada. Sim. Seja para emparedar quem tem o pensamento à esquerda, seja por quem tem o pensamento à direita. Ela é nociva, ela é ruim, ela é condenável, dos dois lados. Concordou com você? Agora? Foi liso. Liso. Essa foi liso. Essa mas eu deu uma picudinha na bola. Fala que é menino do Raça Negra. Dória deu uma picudinha na bola nessa. Ô, Dória. Ele sabe. Tem a audiência tá muito alta aqui. Muita gente vendo a gente aqui. Muita gente gosta. Muita gente gosta. Isso daí faz parte. Muita gente não gosta, inclusive da gente, né? Isso é comigo também. Essa é democracia. Essa é democracia. Então eu sou Dória. O Alba tá lá assistindo a gente, o Albeta também. Tá lá no... Com a sonda. Também fez lá no asilo. Fez uma operação, mas tá tudo bem. Tá. Também ele tá antenado também na gente, desculpa. O Emílio tá na granja. O Emílio na granja, mas o Albeta que falou assim... Abração pro Emílio, viu? Um abraço enorme. Melhoras pra você, amigo querido. Boa.
Abração para você, viu? E olha aí, a falta de juízo completo. Você não tá aqui, olha a confusão. Olha como a gente tá respeitoso. Você não faz confusão. Mas o Alba mandou direto do O Alba mandou aqui, ó. Aí? Pergunta pro Dória sobre os negócios e escritórios na China. O que foi feito de parceria? Porque o Lula elogia muito o governo chinês com toda a questão autoritária, dessa amizade íntima do governo atual com países com ditadores. Não, sem entrar na discussão política, mas na discussão econômica eu entro, sim. São Paulo abriu o escritório da Invest São Paulo em Shanghai, na China, e São Paulo aumentou em 36% as exportações do agronegócio, notadamente a laranja, o suco de laranja, o álcool, o etanol, a proteína animal e também grãos. São Paulo tem uma boa produção, não é líder é Mato Grosso, mas São Paulo também tem uma produção de soja expressiva. E trouxe um investimento de mais de 200% de crescimento de investimentos de empresas chinesas aqui no estado de São Paulo, na área de energia, na área de infraestrutura, na área de papel e celulose, segmentos que receberam fortíssimos investimentos. Só no nosso período, em 3 anos e meio de governo, foram 260 milhões de reais consolidados e mais 380 milhões a consolidar. E que agora, na gestão do Tarcísio de Freitas, ele certamente fará, porque ele tem essa visão liberal também, e São Paulo vai receber de investimentos internacionais nos próximos 3 anos, somando com o nosso período, em 6 anos, mais de 500 bilhões de reais. É muito investimento, isso se traduz em emprego e bem-estar para a população do estado de São Paulo. Boa. Quero agradecer uma salva de palmas aí para o João Dória. Obrigado, João. Churrasco na casa dele nunca faz né? A gente quer conhecer o seu samoyedo. Isso é ridículo. Ele fala, mas não te chama. Então. Fazer um karaokê. Você vai levar o fuzil no lead, ele vai comer uma grelha de pato, ele vai entrevistar todo mundo, todos os empresários lá. Duvido ele deixar. Você vai lá. Não deixa, João? Vamos lá, por que não? Aí, você e o Bruno Meia. O fuzil não já desbloqueou o Sami? Já? Ainda não, ele tá muito chateado comigo. Nunca bloqueei o Sami. Tá bloqueado. Ele bloqueou quando eu fiz crítica. Bloqueou no WhatsApp, desbloqueia o Sami. Hashtag desbloqueia. O João Dória tá com o livro dele, que é O Poder da Transformação. Tá aqui, ó. Muito obrigado aí pela entrevista. Tem na Amazon, tem todas as plataformas. Você pode comprar aí contando a história do nosso João Dória. Dória, obrigado aí pela entrevista. Valeu, obrigado Capesta. Valeu, obrigado, tá? Beijo pra tua família. Valeu, obrigado. Beijo pro Capês, beijo pra todo mundo. A gente vai fazer um break rapidinho, daqui a pouco a gente tá de volta. Uma de Sami aqui, ó. Sami, tô dando uma de Sami aqui, ó. E o Dória vai desbloquear você, Sami, vai te colocar no grupo. Vou mandar figurinhas. E o fuzil não vai fazer a cobertura porque não tem terno.